Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho de Jesus Cristo, pregar a salvação, falar da salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa intenção de estar falando aqui, de trazendo essa palavra, que é o Evangelho. O que é o Evangelho, né? O Evangelho é a boa notícia ao homem pecador. Todos nós pecamos, estamos afastados de Deus, e por causa dos nossos pecados nós estamos condenados, mas Deus enviou Jesus Cristo até a terra, e Jesus morreu na cruz, e na cruz ele pagou os nossos pecados, né? Ele morreu no nosso lugar. Aquele que crê nessa boa notícia, no Evangelho, é salvo, né? Salvo do quê? Da morte. Da morte eterna, da condenação eterna. Tá certo? Essa é a boa notícia. E a preocupação minha de colocar aqui, de anunciar o Evangelho, nesses últimos tempos nós temos muitas linhas doutrinárias colocadas aí, né? Muitas religiões, cada qual com o seu caminho, cada qual apresentando a sua doutrina, os seus dogmas. Então a minha preocupação com relação ao Evangelho é não ter e não defender nenhuma tradição religiosa ou entidade religiosa. E para isso nós temos somente a Bíblia aqui e fazemos citação somente de textos bíblicos, e procuramos interpretá-la conforme o mais fiel possível, de uma forma que nós possamos entender exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer, né? Ainda que a Bíblia ela usa muitas linguagens figuradas, muitos símbolos também, não é? Mas na sua maioria nós entendemos como uma linguagem que dá para todo mundo entender, né, explicando direitinho. Dá para a gente entender exatamente o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Então, muita coisa na Bíblia nós entendemos por linguagem figurada, outros sendo uma literal, né? Mas dá para entender bem, né, o Evangelho. Seria um absurdo Deus, né, que veio salvar os pecadores, salvar as pessoas mais humildes, né, trazer um texto, algum conhecimento que seja ao homem possível de entender, né? Então o homem pecador, ele lê a Bíblia, ele vai entender, né, e vai seguir o caminho da salvação, e assim vai ser salvo, né? Seria uma incoerência dizer que a Bíblia, nós não conseguimos entender a Bíblia, porque se o pecador não entender a Bíblia, então como é que ele vai conseguir ser salvo, né? Como é que ele vai poder ser salvo? Então a Bíblia, ela é, né, dada ao homem, né, uma palavra de Deus. Deus é que inspirou homens durante anos a escrever a sua mensagem. Profetas, homens de Deus, inspirados por Deus, recebendo a revelação da parte de Deus e deixou escrito, né? E chegou até nós a Bíblia, e a gente agora procura entendê-la conforme ela está escrita mesmo, conforme ela é revelada a nós. E às vezes nós não entendemos porque falta um pouco de boa vontade, né? Que a Bíblia ela deve ser meditada, né? Meditada naquilo que é a palavra de Deus, né? Então tem que haver um certo esforço da nossa parte para entender aquilo que Deus quer falar conosco, tá certo? E também através do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo que inspirou esses homens, o Espírito Santo que é Deus, ele também revela, né, aqueles que chegam até a Bíblia com o coração disposto, com o coração aberto,
com o coração voltado, querendo, né? Recebendo a palavra de bom grado, tá certo? Certamente vai entender bem o que Deus quer falar, né? Então, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é a boa notícia de salvação ao homem pecador, tá certo? No livro de Gênesis, nós vemos como é que Deus formou o homem, né? A palavra em Gênesis, capítulo 2, e verso 7, depois que Deus fez todas as coisas, no sexto dia da criação, aí as pessoas, por exemplo, lá aqui diz que o Deus criou todas as coisas em 7 dias, né? O homem foi criado no sexto. E aí as pessoas começam a inventar, dizendo que não é literalmente o dia e tal, mas Deus tem o poder para fazer, falar e acontecer, não tem? Deus é poderoso, ele fala e acontece. Então ele disse, haja luz, e a luz existiu, porque ele é Deus, ele tem poder para fazer isso, né? Então, assim como ele levou um dia para fazer determinadas coisas, ele pode fazer em questões de segundos, questões de minutos. Então, para Deus está fora do nosso tempo, né? Fora da nossa realidade temporal aqui na Terra. Deus fala e acontece. A Deus, muitas vezes, o que ainda vai ser já é, porque ele está lá na frente, né? Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ou seja, tudo está no controle de Deus, certo? Então, às vezes, Deus fala como se já tivesse acontecido, mas ainda vai acontecer. Mas para Deus, já aconteceu aquele fato. Já é realidade. Ainda que demore, por vezes, né, algum tempo para acontecer, mas para Deus, o futuro é hoje, né? 1000 anos para Deus é um dia para Deus é 1000 anos, então Deus está fora da nossa realidade de tempo. Mas aqui nós acreditamos que é isso mesmo, né? Conforme está escrito, que a criação aconteceu em 7 dias, e no sexto dia, então, Deus formou o homem. E no verso 7 do capítulo 2 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então pegou a terra e fez um boneco. Logicamente que o pó da terra aqui se refere à nossa carne, né? Nossa natureza carnal. Deus fez o homem, a carne, né? O pó da terra. E aí Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, a carne, né, o pó da terra, ele não tinha vida em si mesmo. Ele só passou a ter vida a hora que Deus soprou, né, no boneco, no homem, num ser de barro, de pó, de carne, o fôlego de vida, que é o espírito, né? Fôlego é o espírito de vida, né? Quando a gente fala sopro de vida, o fôlego de vida é o espírito que é Deus. Deus é espírito. Então Deus forma aquele boneco e dá vida àquele boneco através do seu espírito, tá certo? E o homem então é feito alma vivente. O que seria uma alma vivente? Um ser, né? Uma pessoa. Aqui diante de vocês tem uma alma, né? Um ser pensante, falante, que trabalha, que anda, que come, é um ser, tá certo? É uma pessoa, conforme a palavra diz, foi feito alma vivente, um ser vivente, é uma pessoa vivente, uma pessoa viva. Cada um de nós que estamos sobre a terra, nós somos uma alma. Por que nós somos uma alma? Porque a alma nada mais é do que o ser, a pessoa, né? Formada do pó da terra e o espírito que dá vida ao pó da terra, tá certo? E Deus, que é Senhor, ele deu uma ordem para a sua criatura. Foi Deus que criou o homem, né? O homem é criatura, o homem ele foi criado por Deus, foi Deus que criou o homem. Então, geralmente aquilo que a gente cria, aquilo que a gente inventa, né, vamos dizer assim, forma, não é? Por exemplo, você pinta um quadro, né, uma obra de arte, aquela obra de arte é sua, você é dono daquela obra de arte. Então Deus
como foi ele que fez o homem, ele é dono, né, de tudo. Porque Deus criou tudo, a luz, a água, tudo é de Deus, né, inclusive o ser, a alma vivente, o ser. E ele deu uma ordem a esse ser, né, vivente. E ele podia comer de todas as coisas que Deus plantou, todas as árvores, né? Só que Deus deixou reservado uma árvore como para ele não comer, né? Daquela árvore é como se fosse um mandamento. Olha, você come de todas as árvores, mas dessa aqui eu não quero que você coma. Por que Deus fez isso? Porque ele é Deus, né? Então ali ele deu um mandamento. Olha, você pode fazer o que você quiser aqui, comer de tudo que eu fiz, mas essa aqui eu não quero que você coma. Isso Deus fez para que o homem entendesse, né, que ele deveria ser obediente ao seu Criador. Já que o homem ele foi criado como um ser pensante. Né? Existe uma teoria aí, que é a teoria da evolução, que o homem veio de uma ameba, de uma explosão, aí surgiu o homem, e o homem foi evoluindo, passou a ser um macaco, e depois foi evoluindo, e aí chegou, e isso aí nunca foi comprovado e jamais será. Né? Deus criou todas as coisas. Então Deus criou a ameba, o macaco, a vaca, a cobra, o homem. Certo? Deus criou os animais, criou tudo exatamente como é. Logicamente que no decorrer do tempo, com os cruzamentos aí entre raças e tal, houve alguma modificação genética, mas o homem nunca deixou de ser homem. Né? O macaco nunca vai deixar de ser macaco, e cada animal vai ser sempre aquele animal. Certo? Então não existe, isso é ensinado nas escolas como sendo verdade. Né? É ensinado para nossas crianças como sendo verdade, sendo que não foi comprovado e nunca será comprovado. Certo? O homem foi criado por Deus, como todas as coisas, houve um Deus que criou todas as coisas. Certo? Mas então, o homem, ele recebeu essa ordem da parte de Deus. Mas a palavra vai informar a nós que Deus também criou a mulher, né? Depois que ele criou o homem, ele criou a mulher para ser a disjuntora do homem, e para que eles também pudessem procriar, né? Encher a terra. Mas aconteceu que o diabo, em forma de serpente, né? Ele então a serpente não é o diabo, né? O diabo ele tomou uma forma de serpente, né? O diabo ele é um ser espiritual, ele não tem forma, né? Então ali nesse caso aqui ele tomou a forma de uma serpente, e ele então falou, instigou Eva, Adão, a desobedecer a Deus. Certo? A palavra não informa para nós que árvore é essa, que fruta é esse, e aí as pessoas começam a inventar as coisas, né? É maçã, o pecado aqui foi o ato sexual de Adão com Eva. Não, Deus deu uma ordem para não comer daquela árvore, tá certo? E o diabo instigou Eva, tentou Eva, e Eva desobedeceu a Deus. Então onde que está o pecado? O pecado está na desobediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, o nosso Criador, o que nos criou, certo? Nós pecamos. Certo? Foi o que aconteceu com a Eva, e Deus tinha dito para eles que se eles pecassem, no dia que eles comessem, desobedecessem a Deus, que eles morreriam no dia que eles comeram. E aí a palavra vai dizer que comeram, né, daquela árvore, ficaram com vergonha, né? O pecado faz nós ter vergonha de Deus, tá certo? O homem esconde de Deus por causa do seu pecado. Alguns escondem atrás da Bíblia, outros escondem atrás da religião, outros escondem atrás das suas filosofias de vida, outros escondem atrás do seu ateísmo, outros escondem, enfim, né? Arruma várias maneiras para esconder de Deus, né? Mas Deus, a palavra vai dizer que Deus ele vê todas as coisas, nada está encoberto diante de Deus. Deus ele olha e vê
todos os homens estão diante de Deus. Ele vê tudo que nós fazemos, nada foge ao olhar de Deus. Deus vê todas as coisas, certo? Então, ainda que o homem tente esconder de Deus por causa do seu pecado, atrás de várias coisas, Deus um dia acha, né? Se não achar agora, em vida, no dia do juízo, Deus vai achar, porque no juízo todos os homens se apresentarão diante de Deus. Muito bem, o homem pecou, e pelo pecado entrou a morte no mundo, e a morte, diz a palavra, passou a todos os homens. O que passou a todos os homens? Não foi o pecado de Adão, porque o pecado de Adão e Eva estava sobre Adão e Eva, certo? A consequência do pecado foi a morte. A consequência é que passou para todos os homens. A morte o quê? A morte espiritual, porque nós vemos que, ainda que no dia que Adão comeu, veio a morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus. É a morte espiritual. E depois Adão viveu mais alguns anos e veio a morrer fisicamente, tá certo? Também. Então é o que acontece. Essa morte espiritual, esse afastamento das coisas de Deus, passou para todos os homens. Então o homem nasce somente na carne, somente carnalmente, um relacionamento entre o marido e a esposa, certo? Nasce um bebezinho carne, tá certo? Esse bebezinho carne, por ele não ter comunhão com Deus, por ele estar morto espiritualmente, ele um dia vai crescer e vai pecar, tá certo? Porque todo mundo que é afastado de Deus peca. Um dia ele vai pecar, e aí, pelo pecado, ele vai ser condenado para a segunda morte, que daí é a morte eterna, certo? No dia do juízo. Agora, como é possível nós escapar disso? Bom, da morte física, devido à corrupção da nossa carne, do nosso corpo, todos nós passaremos por essa morte física, assim como todos nascem espiritualmente mortos para as coisas de Deus. Com relação à morte espiritual, a solução é Cristo, Jesus, dado a todos os homens pecadores para que eles possam voltar a ter comunhão com Deus. Por meio do quê? Por meio de Cristo Jesus. Por isso que Jesus é o Salvador do homem. Para que o homem não venha continuar morto, espiritualmente afastado de Deus, e assim receber a condenação. Jesus, ele morre na cruz, no nosso lugar, para que pela sua morte nós então possamos nos reconciliar com Deus. Aí é a ressurreição espiritual do homem. O homem passa a ter agora comunhão com Deus, porque Jesus, na cruz do Calvário, pagou o pecado de todo aquele que crê. Aquele que não crê, os seus pecados continuam sobre a vida dele, e naquele dia do juízo que acontecerá, a pessoa vai ser condenada, certo? E a morte física? A morte física também é a solução, é Deus. Por quê? Porque no dia do juízo todos ressuscitarão, alguns para a vida eterna por Jesus, não pelo homem, e outros para a morte eterna, que é a segunda morte, por não ter aceitado Jesus nem o Evangelho. E isso é o Evangelho. Então, é isso que tem que ser pregado. Hoje em dia, se prega muito oba-oba, pula-pula, bênçãos materiais nas igrejas. É o que tem sido pregado. E essas igrejas que pregam bênçãos materiais estão sempre cheias. Mas essas igrejas que pregam a verdade, do juízo, do pecado, da necessidade do arrependimento do homem, geralmente elas ficam poucas pessoas, porque o homem vive nos seus deleites, nos seus desejos carnais, e o Evangelho exige uma renúncia do pecado, renúncia das coisas do mundo. O Evangelho de Jesus é cruz, aquele que aceita o Evangelho, ele é perdoado dos seus pecados pela morte de Cristo na cruz. Então ele também é crucificado, a sua natureza carnal, pecadora, é crucificado juntamente com Cristo, mas ele recebe uma nova vida espiritual, uma vida agora de comunhão com Deus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos também que em Cristo morrerão
na cruz e ressuscitarão com ele da mesma forma, espiritualmente falando. E naquele dia, no dia do juízo, da volta de Cristo, todos ressuscitarão fisicamente. Aqueles que já tiverem participado da primeira ressurreição vão ter a vida eterna, e quem não participou, quem não aceitou, quem não recebeu o Senhor Jesus, o Evangelho, a salvação, esse vai ser condenado no juízo da segunda morte. A Bíblia fala de uma segunda morte, que é a morte eterna. Certo? Esse é o Evangelho. E é isso que tem que ser pregado. E o Evangelho é avisar o pecador disso que ele está sujeito. Né? Todos nós corremos um grande perigo. Qual é o perigo? Né? De você ser morto eternamente. Passar a eternidade longe de Deus. A sua vida, você não ter vida nenhuma mais com Deus. Isso é terrível. Né? Esse é o grande perigo que todos nós corremos. E como um pai, né, um criador que é Deus, ele vendo a situação nossa, né, do ser humano, correndo esse grande risco, ele então avisa através da palavra, através das pessoas que ele levanta para pregar o Evangelho, para que a pessoa possa cair em si, e reconhecer que está correndo esse grande perigo, que é a morte eterna, a condenação que vai acontecer, que é real, a Bíblia fala dela em vários lugares. E aí possa ter conhecimento disso, reconhecer a sua situação de pecador, né, e se arrepender, né, receber o Senhor Jesus, receber o Espírito Santo e ter uma vida de comunhão com Deus e depois da volta de Jesus, na ressurreição do último dia, a vida eterna, para sempre com Deus. Esse é o Evangelho, certo? Só que, como eu disse, esse Evangelho não tem o Evangelho real, puro, que é a cruz, né, o arrependimento de pecados, juízo, a volta de Cristo, muitas vezes não tem sido pregado e anunciado em muitas igrejas mais. Bom, e é o que nós estamos fazendo aqui. Né? A intenção nossa aqui é anunciar ao pecador que ele, apesar dos seus pecados, apesar de estar condenado, existe uma chance, né? Uma nova oportunidade para que ele possa então escapar, vamos dizer assim, da condenação eterna. Eu queria levar em Romanos, né, uma carta que Paulo escreveu em Romanos, aos Romanos, a igreja que estava em Roma, na época que Paulo esteve aqui. Paulo escreveu essa carta mostrando, explicando, né, os irmãos ali, todo o plano de salvação de Deus para o homem. Né? Tudo está aqui, a justificação, a apropriação, a santificação, a salvação em Cristo Jesus, tudo está explicado, bem explicadinho, nessa carta aos Romanos. São vários capítulos, logicamente nós não vamos falar de todos, não temos condições, tá certo? São vários, são 16 capítulos, né, essa carta, então não tem como a gente fazer menção dela. Eu vou fazer alguns versos só, mostrando a situação do homem e a salvação em Cristo Jesus. Então, se nós abrirmos a carta aos Romanos, capítulo 3, e o verso de número 10, Paulo diz assim: como está escrito, ou seja, está escrito nos profetas, já está escrito em todo o tempo, né? Em todas as cartas, em todos os profetas, em todas as profecias, até antes de Paulo, está escrito. O que está escrito? Não há um justo nenhum sequer. Não há um justo na terra. Deus olha para a terra. Como eu disse, o olhar de Deus está sobre todos nós. Ele olha e não acha um justo. Nenhum sequer, diz a palavra aqui. Como está escrito, verso 10, capítulo 3 de Romanos. Não há um justo nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Certo? E aí Paulo continua falando da situação nossa, do ser humano, de todo ser humano que vem à Terra.
todo o ser humano está dentro dessa situação. Todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Todos os homens estão debaixo da condenação eterna. Certo? Romanos 3, a partir do 10. Eu li 10, 11, 12, mas continua falando. Né? Paulo fala de uma maneira forte. Né? Ele começa a falar no verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide. Veneno de cobra, né? Ele está dizendo aqui, está debaixo dos seus lábios. E ele vai falando da situação do homem sem Deus, do pecador. Tá certo? Todos nós. Isso é para todos. Está dizendo que não há um justo, nenhum sequer. Tá certo? Continuando aqui falando, nesse mesmo capítulo, ele chega ao verso 23, ele vai explicar o porquê. Por quê? Né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Romanos 3, verso 23. Por que o homem está nessa situação? Porque por causa do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Tá certo? Não tem como o homem se justificar por si mesmo diante de Deus. Por quê? Porque não há um justo. Todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Também, no capítulo 5, o verso 12, diz assim: pelo que, como por um homem, Adão, nós falamos lá de Adão, no começo do vídeo aqui da fala, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O que entrou no mundo? Pecado. E pelo pecado o que entrou? A morte. Como eu expliquei aos irmãos. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque estão mortos, espiritualmente afastados de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então o pecado, irmãos, é o grande mal, né, que nós temos que nos livrar dele. E como é que nós nos livramos do pecado? Por meio de Cristo Jesus. Tá certo? Então, Romanos 3:10, né, se vocês olharem e acompanharem na Bíblia, Romanos 3:23, Romanos 5:12, tá certo? Tudo trata a respeito do pecado e da morte que todos nós estamos sujeitos. Como é que eu faço então? Romanos, né, continuamos aqui em Romanos, capítulo 6, certo? E o verso de número 23. Continua falando a respeito do pecado. Porque o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado, né, é a morte. Então, pecamos porque nascemos afastados de Deus, e o salário que nós vamos receber por causa do nosso pecado é a morte. E isso é tão verdade que todos morrem. Não tem ninguém que não morra. Né? Não tem ninguém que ficou para semente. Né? Desde Adão, o primeiro homem criado, todos morreram. Né? Ainda que teve, a Bíblia cita Enoque e Elias, que foram dois homens que Deus arrebatou para ele. Tá certo? Que não experimentou a morte. Deus pode fazer isso. Né? Deus pode me arrebatar, por exemplo, a mim, ou qualquer um daqui, sem passar pela morte. E isso vai acontecer se Jesus voltar. Se Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos não vão experimentar a morte. Né? Pode experimentar a morte eterna, por não ter Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, nós que estivermos vivos, seremos transformados num novo corpo. Isso aí já é uma outra coisa, uma outra doutrina, que é a doutrina da ressurreição, que não cabe aqui no momento. Mas, só citando aqui, tá certo? A respeito da morte, que todos nós estamos sujeitos à morte. Ninguém ficou para a semente, ninguém pode dizer, né, eu vou ficar para a semente. Não, não há poder no homem para reter o espírito. O dia que Deus quer, né, ele puxa o espírito, que é dele, a vida é dele, e o homem então morre e volta para o pó, certo? De onde ele veio. Muito bem, mas existe uma esperança, né? Existe uma esperança para o homem, que é Cristo Jesus, né? E lá em Romanos mesmo, tudo dentro de Romanos, para a gente não fugir muito daqui, ficar andando muito aqui, deixar tudo em Romanos. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus, né,
prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós, tá certo? E por que Cristo morreu? Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira de Deus, da condenação eterna. Então, é o sangue de Jesus que nos justifica diante de Deus, é a morte de Jesus que nos justifica diante de Deus, que paga os nossos pecados, e aí somos salvos da ira, né, da condenação eterna. Certo? Essa é a nossa esperança, esse é o Evangelho, é o que eu estou anunciando aqui. Estou anunciando a salvação em Cristo Jesus. Por que é importante isso? Se você colocar a sua fé em outro nome, né, tem gente que coloca numa imagem, numa religião, coloca em doutrinas humanas, da reencarnação, da salvação por obras, que você tem que fazer alguma obra para você ser salvo. Você tirou o foco de Jesus, você não é salvo. Por quê? Porque não existe outro meio de ser salvo, a não ser por Cristo Jesus. Isso é determinado por Deus. E Deus, como não é homem que mente, né, ele vai cumprir, certo? O que ele falou. Se você não aceitar Jesus, se nós não entrarmos por Jesus, por este caminho que é Cristo, se nós entrarmos por outro caminho, seja qual for, de um pastor, de um padre, de uma autoridade, ou de uma religiosidade, ou de uma obra, ou ensinos humanos que mudam, né, o plano de salvação de Deus, nós estamos perdidos. Perdemos, não seremos salvos, seremos condenados no dia do juízo. Tá certo? Voltando para Romanos 6, verso 23, que nós já lemos, tá certo? Nós lemos a parte A, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que nós vamos ser salvos da ira, da condenação, da morte eterna? Por graça, o dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo? Não existe salvação fora de Jesus. Tá certo? E é esse o Evangelho. É isso que eu queria deixar aqui. Muitas pessoas estão enganadas aí nas suas doutrinas, em doutrinas inventadas por homem, né? Perdidos aí. Como eu também estava, viu? Também estava perdido aí, sem conhecimento das coisas de Deus, mas pela graça, não porque eu merecia, não porque eu sou bom, não porque eu sou alguma coisa, eu não sou nada, eu sou pó, como todos os homens são pó, pecador, mas a graça, né, de Deus, o favor não merecido de Deus me alcançou, Deus me achou, né, nos meus pecados e mostrou Cristo Jesus para mim. Você é pecador, você está condenado, mas se você crê em Jesus, você será salvo. Certo? É isso que eu tenho pregado. Por que eu tenho pregado? Porque eu quero que você que não tem Jesus, que você que está perdido, como eu estava, nas doutrinas humanas, aí na idolatria, no ensino errado de homens, não que eles sejam maus, mas eles são influenciados por deuses estranhos, por exemplo, a avareza, né? O Mamon, Deus Mamon, que está por trás de toda a idolatria, por trás de toda heresia, é o amor ao dinheiro. As pessoas hoje pregam o Evangelho, ensinam o Evangelho por amor ao dinheiro, querendo ganhar, né, viver do Evangelho, e aí pregam coisas que agradam o homem, né, e aí o homem fica sem entendimento, fica perdido nos seus pecados e não é salvo. Isso tudo é um trabalhar, né, do demônio, né, do Deus Mamon, que a Bíblia cita ele aqui, que trabalha por trás de toda heresia, né, idolatria, todas as coisas que fogem do ensino bíblico, para que você possa perder a sua salvação. A salvação em Cristo, ela é gratuita, Deus deu de graça, né, não precisamos pagar por ela, e não temos como pagar, nem que quiséssemos, né, e é só mesmo a fé em Cristo Jesus, o arrependimento do nosso pecado. Logicamente você tem que arrepender da sua vida de pecado, sair da idolatria, sair da avareza, sair do pecado, aceitar Jesus e receber o perdão de Deus, tá certo? Continuando aqui, agora em Romanos 10, rapidinho, porque senão o tempo aqui é curto, né? Romanos 10,
Paulo, depois que trata, né, sobre a justificação, sobre a santificação, né, tratando de uma forma bem clara a respeito da salvação em Cristo, ele chega no capítulo 10, eu vou ler um texto do 8 ao 13, onde diz assim: mas que diz? Paulo dizendo, uma pergunta. O que está escrito? O que diz? Né? O que Deus diz? Né? O que a palavra diz? Né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que eu vou pregar aqui. Paulo pregava, Jesus pregou, os apóstolos pregaram, os profetas pregaram a palavra da fé. A saber, agora vamos saber a palavra da fé então. Verso 9, capítulo 10 de Romanos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar o nome de Jesus, dizer, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Se você dizer isso com a sua boca, falar, confessar o nome de Jesus, porque muitas pessoas creem em Deus, creem, mas não confessa Jesus. Quando é que a pessoa não confessa? Quando ela põe a sua fé em outras coisas. Né? Coloca a sua fé numa imagem, numa religião, você não está confessando Jesus, tem que confessar. Confessar, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, único, a minha fé está nele, ele é o meu Salvador, não tem outro, é só Jesus. Então isso que está dizendo aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração, no seu interior, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessar Jesus. Crer do coração, não só de boca, não só falar. Né? Crer verdadeiramente no seu coração que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para pagar o meu e o seu pecado. Se você confessar, crer verdadeiramente nisso, você será salvo. E ele continua explicando, verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Então eu creio com o coração, Deus olha o meu coração, ele vê que eu realmente criei em Jesus, recebi ele, eu sou justificado diante de Deus. Mas com o coração, não adianta só falar. Tem muita gente que só fala, não adianta. Tem que crer verdadeiramente, deixar o pecado, arrepender dos seus pecados, sair do pecado, receber Jesus de verdade. Aí sim, aí você é justificado diante de Deus. E com a boca se faz confissão para a salvação. Confessou Jesus diante dos homens, diante das pessoas, diante do mundo, como Senhor e Salvador, salvo. Certo? Porque a Escritura diz, aí vai falar da Escritura de novo, olha lá, por quê? Verso 11. Todo aquele que nele crer não será confundido. Não tem confusão, não tem coisa errada que venha trazer confusão para nós. Todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus não ficará confundido. Porquanto não há diferença. Não há diferença. É para qualquer um. Judeu, grego, brasileiro, argentino, japonês, qualquer um. Qualquer raça, qualquer tribo, qualquer língua. Qualquer um. Não há diferença. Aqui fala entre judeu e grego. Né? Entre aquele que diz que é povo de Deus ou não é. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Criador de todos. Senhor de todos. Aquele que crê. Aquele que crê em Jesus. Rico para com todos os que o invocam. Os que o invocam, que chama para dentro de si Deus, o Salvador, o Senhor Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar assim, com o coração, confessando verdadeiramente que Ele é o Senhor, deixando a vida do pecado, deixando a idolatria, o culto a imagens, tantas coisas aí que os homens idolatram, a doutrinas humanas, aceitando o Evangelho como ele é, conforme está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus como o único Senhor Salvador, você será salvo. Paulo continua falando aqui, verso 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como é que uma pessoa vai invocar se você verdadeiramente não crê em Jesus com o coração? Como é que você vai invocar? Como é que você vai chamar Jesus para morar em você? Se você não crê. E como crerão naquele de quem não ouviram? Se você não ouvir falar de Jesus, se você não ouvir falar no Evangelho, como é que você vai crer?
necessário ler a Bíblia, ouvir a pregação do Evangelho. E ele continua: e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que eu estou pregando. Por isso que as pessoas pregam o Evangelho. Porque tem coisas sendo pregadas aí que não é o Evangelho. Certo? Diz que é o Evangelho, mas não é o Evangelho de Deus. E aí ele continua: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. O que é boa? Salvação. Você está perdido no pecado, vai morrer, vai ser condenado. Jesus foi dado na cruz para você. Coisa boa. Uma salvação que você está recebendo. Mas, verso 16, nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus, se você ler a Bíblia, se você conhecer o Evangelho, você vai ser gerado em você a fé em Cristo, em Jesus, como seu Salvador, e você então será salvo. Certo? Esse é o Evangelho. Mas essa mensagem eu deixo aqui. Vou encerrar. Né? E tem muita coisa para mim dizer, mas foi isso que o Senhor colocou em meu coração. Creia em Jesus. Né? Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida. Creia com o coração. Confesse Jesus com a sua boca. Né? Venha para Jesus, venha para a salvação, saia, escape da condenação da ira de Deus que está prestes a voltar. Jesus está prestes a voltar, e se você morrer também nessa situação, sem crer em Jesus, nos seus pecados, sem arrepender dos seus pecados, você será condenado por isso. Né? Depois da morte, segue-se o juízo, e todo aquele que não tiver Jesus será condenado. Mas essa palavra do Evangelho de Cristo Jesus é a minha oração por você, pela sua família. Você creia nessa palavra, creia na palavra da salvação, creia em Jesus e seja salvo. Amém? Se arrependa dos seus pecados e venha viver com Deus, tenha uma nova vida com Deus, que é a vida eterna. Que Deus abençoe, que Deus te salve, que Deus convença você do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que convence, não sou eu. A minha missão aqui não é convencer ninguém, eu não consigo convencer ninguém. O que eu faço é só pregar o Evangelho, pregar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Então a minha oração é que o Espírito Santo toque no seu coração. E você venha crer nessa verdade, nesse caminho, nessa vida, que é Cristo Jesus. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Você crê em Jesus de verdade e receba a salvação. Amém? Deus abençoe.